Eu não conto testemunho, até minha esposa fala, você não conta testemunho em lugar nenhum. Eu não conto. Eu gosto de ouvir testemunho, eu não sei contar testemunho. Mas hoje eu vou contar, porque Deus está me trazendo alguma coisa nessa direção. Para que Deus esteja no nosso controle, no controle da nossa vida, nós temos que estar com a vida voltada para Ele. Eu já fui moço também com vocês, né? A gente não nasce velho. E quando eu pensei em casar, eu pedi a Deus. Falei, meu Deus, me prepara uma esposa. E eu quero voltar nessa tônica de Deus estar no nosso controle. E fiquei 3 anos orando, até que tinha alguma alternativa, né? Alguma moça se interessava, mas eu falei, não, eu busco de Deus mais próximo. É uma escolha minha, a pessoa pode gostar de uma moça, ver se ela tem um bom testemunho e casar e vice-versa, mas eu fiz diferente. Eu quero uma direção tua, Senhor. 3 anos. Vocês acreditam nos dons de Deus, não acreditam? Uma ocasião à noite, nós fomos orar para fazer o lanche, e Deus deu a alguém uma língua, e para outro alguém Deus deu a interpretação da língua. O Senhor disse assim, você busca uma resposta de minha boca faz 3 anos, e eu me calei a teu respeito. Eu queria que você colocasse tudo que está no seu coração adiante. Eis que em breve eu te responderei. Naquele dia o Senhor disse, te colocarei diante de um povo, a voz do Senhor é poderosa, não é? Nem imaginava, nunca imaginei. Eu nem sabia o que era ministério, eu não sabia. Eu dormi aquela noite e eu sonhei com a minha esposa, que naquela época nem namorada não era. Nós estudávamos junto na universidade e eu a conhecia. E naquela noite eu sonhei que ela estava comigo do lado no carro e me veio um sentimento muito forte de amor por ela. Eu acordei, esqueci do sonho e fomos orar para tomar um café. Eu estava com um irmão lá em casa que Deus trouxe para o nosso meio. Ele era padre e exercia inclusive, ele era professor também na escola teológica, na escola de teologia. Mas eu trouxe ele para o nosso meio. E nós fomos orar. Na oração, me veio a minha esposa na mente. Quando ela acabou de chegar na minha mente, o Senhor falou sem a interpretação da língua. Essa que está na tua mente aí agora, é a tua adjutora que eu te preparei. Você pode escolher outra, você não é obrigado a escolher essa. Mas essa eu te preparei. Falei, não, eu quero essa mesmo. Falei, põe amor no meu coração por ela, eu quero essa aí. E eu fui até a casa dela, ela morava em outra cidade. E ela estava no interior do estado. Uma igrejinha pequena, com pouca gente. E o Senhor disse na palavra, ô servo de Deus, você que não é daqui, volta, pega o ônibus e volta para a sua cidade, que aquele que é teu esposo, que eu já te falei, vai lá te procurar. E ela voltou para a casa dela. Quando eu cheguei lá, eu falei, o Senhor me revelou que você é minha esposa, eu já te esperava, o Senhor mandou vir embora te esperar aqui em casa. E eu falo isso aí com toda honestidade perante Deus. Eu amo a minha esposa muito mais do que antes. São 2 velhinhos, graças a Deus. Hoje à tarde a gente conversou um pouco com alguns auxiliares de jovens, a questão do amor. Sabe, essa questão do amor não é muito bem compreendida, não. As pessoas compram gato por lebre. Amor é uma coisa, paixão é outra. Amor mesmo é coisa muito refinada. Amor mesmo é sublime. Paixão não, paixão é animal. As pessoas se apaixonam, fica apaixonado que nem almoça, nem janta, não perde sono, não está apaixonado. Não tem nada contra quem apaixona, pode apaixonar, mas isso ainda não é o amor, não é.
ainda hoje à tarde, algumas coisas que eu falei lá, o senhor está me trazendo que eu vou replicar aqui. Olha, o amor é diferente. Quando a pessoa, um moço vê uma moça toda bonita, formosa, ele apaixona fácil. A moça vê um moço todo bonitão, vê, mas é fácil apaixonar. Mas nós estamos olhando para casa, nós não estamos olhando para o morador. O morador, ele precisa ser amado. Porque se você casar amando sua casa, no dia que a casa ficar ruim, você larga a casa. Nós somos espíritos que vivemos num corpo humano. Mas o nosso corpo é a nossa casa. Nunca viu? Quando essa casa terrestre for desfeita, nós já temos uma outra pronta. Olha, nós temos que aprender a descobrir valores. Descobrir defeito não precisa de competência nenhuma, mas descobrir valores é preciso ser cristão. Achar os valores das pessoas. Eu me lembro que eu escutei a frase de um filósofo uma vez, que eu era moço, eu nunca esqueci. Ele dizia assim: falarei tudo de bem que eu souber de um homem. Achar os valores das pessoas, descobrir o que elas têm de melhor. E quando se vai procurar um marido e uma esposa, procure ver quem mora naquela casa bonita. Tem um ditado antigo dos velhos, né? Eles falam assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tem bela viola que não dá bom casamento, não. Por quê? Nós temos que observar quem é a pessoa com quem nós vamos viver, aproximar. Quais são os valores que ela carrega, o que ela tem dentro dela. Eu falava sempre nas reuniões de mocidade que eu atendia: eu tenho uma forma infalível para você saber se o moço é bom, se a moça é boa. Não é fechando questão, mas já se dá uma pista. Olha como que trata a mãe e o pai dele. Tratou mal, você já pode recuar. Pode não. Trata mal a mãe e o pai, vai pisar em você. Amor é isso. Amor, ele não cobra. O amor, ele se compromete. Quem se apaixona pela casa tem casamento por pouco tempo. Quem passa a admirar um morador tem casamento para a vida inteira. É isso. Quem é a pessoa que nós estamos conversando com ela? O que ele procura? Quais valores que ele quer? Ele não interessa só na sua aparência? Você pode casar, mas você vai se arrepender. Porque já aparece uma mãe bonita que é você, uma mãe bonita que é você, e ele te troca. Quando nós conhecemos as pessoas e aprendemos o significado do amor, isso fica fixo na nossa compreensão, fica forte, irmãos. Minha família não é exemplo para nada, eu também não sou exemplo para nada, nem minha mulher. Nem minha mulher. Nunca me coloquei como exemplo de ninguém. Não tenho competência para isso. Mas alguma coisa na nossa história nos ensinou. Quantas vezes que eu estive aflito na sala, orando, chorando, e minha mulher chegava com madrugada lá: não, meu bem, Deus está conosco, as coisas vão resolver. Quantas vezes eu pegava o véu: vamos orar, meu bem, para de chorar, vamos orar. Eu chorei muito porque eu tinha um filho, eu tenho ainda, porque ele está com Deus. E Deus levou de mim num acidente muito terrível diante de mim. Eu viajava com ele e eu fiz um propósito: eu vou na frente no carro, você vai atrás. Porque eu não falava com ele, mas meu pensamento era esse: eu vou na frente, se tiver um acidente, o acidente acontece comigo, eu protejo ele. Esse era meu intuito. E nós viajamos, só que eu passei numa poça de óleo, o carro balançou, mas ele passou e bateu na frente de uma carreta, uma coisa horrível, horrível. Eu nunca revoltei com Deus, nunca, nem nunca deixei de chorar. Mas nesse tempo aí, minha filha caçula, minha esposa, nós ficamos muito tristes. Minha filha caçula fazia engenharia na universidade e ela não conseguiu mais frequentar a universidade, depois largou mesmo: não quero mais ir à universidade. Depois ela não quis sair, depois ela não saía do quarto, depois ela não levantava da cama, mas ela ficava só deitada. Foi um tempo muito difícil.
Falava, levanta, filha. Não. Sabe, irmãos, Deus, Ele está no controle. Deus está no controle. Aquele dia Deus mostrou para mim que Ele está no controle. Está no controle. Era 8 horas da noite, na sala da minha casa, da minha cidade, Natal, onde eu morava, tinha um lustre grande na sala. 8 da noite me viu um beija-flor entrando pela porta da sala de visita, entrou dentro da sala de jantar. Parou diante de mim, ficou batendo as asinhas, rodou em volta do lustre. Eu chamei a minha esposa, vem cá para você ver, olha o que está acontecendo. Ela disse, é um sinal de Deus isso. Ele saiu, se for um sinal de Deus, ele vai voltar. E ele voltou mesmo. Voltou, deu uma volta no lustre outra vez, e parava em frente de nós, ficava batendo as asinhas. Chegava perto da minha esposa, ficava pertinho dela batendo as asinhas. Que coisa, né? Ó, se foi Deus mesmo, ele vai voltar aqui e vai embora e não volta mais. E ele voltou, fez tudo igual. E eu falei, mas ainda para falar que é Deus, eu não falo, eu vou esperar mais. Passavam uns dias, minha esposa estava em casa, eu não estava. De noite outra vez, o beija-flor passou pela sala, chegou perto dela. Disse, beija-flor, não é comigo o assunto, minha casa lá tem dois andares. Não é comigo o assunto. O assunto é com minha filha, que está lá no andar de cima. Ele abaixou assim, ó, voou, subiu a escada e subiu. Chegou lá, a minha cunhada estava lá em cima, tem um beija-flor aqui. Eu falei, eu sei. A minha esposa falou assim, eu sei. Ah, mas a janela é para ir embora. Eu falei, não, esse beija-flor sempre tira a janela, não pode deixar ele aí. Ele sabe sair. Ele desceu pela escadaria, saiu pela sala e foi embora. Eu falei, senhor, só vou te pedir mais uma coisa, para eu ter certeza de que foi o senhor que fez isso, e não foi... Porque para mim, beija-flor não voa de noite, irmãos, não voa. Quem conhece a natureza sabe. Vou fazer um pedido para o senhor. Se foi o senhor mesmo que fez isso, eu vou sair lá na minha sala, termina a sala, tem uma pequena área, eu tinha um vaso com um pé de jabuticaba plantado dentro dele. Eu quero ver esse beija-flor agora de noite, porque eu nunca vi esse beija-flor aqui, nem de dia nem de noite. Eu quero ver ele de noite agora, vou ter certeza que foi o senhor que fez isso. Cheguei lá, o beija-flor estava posado no galinho do pé de jabuticaba. Cheguei perto dele, ele ficou me olhando e não voou. Falei, beija-flor, agora eu sei que foi Deus. A minha filha levantou da cama, voltou a estudar, recuperou a saúde, formou-se, casou-se. Eu falo que Deus, Ele está no controle. Não deixarmos Deus assumir o controle, Ele realmente assume o controle. Você quer que Deus assuma o controle do seu casamento? Submeta a Ele a sua escolha. Vê se você está escolhendo. Se você está escolhendo só pela beleza, é um direito que você tem. Mas o risco é todo seu. Porque tem moça muito linda e muito santa. E tem moço muito lindo e muito santo. O problema é você acertar na moça. Não é verdade? Acertar é difícil, é só Deus que pode fazer.